Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para conversar com vocês sobre um assunto que tenho certeza que vocês têm algumas dúvidas, curiosidades, e assim como nós, queremos saber um pouquinho mais. E o que é isso que eu tanto estou falando, né? É a questão do desenvolvimento do jovem, da criança. Como que esse processo acontece? Como a gente pode estar respaldando, né, essa criança que hoje está descobrindo um mundo que o cerca e a sua família, como que pode estar fornecendo esse apoio, a escola, como que vem também nessa parceria. Então a gente vai entender todos os elos, como eles se juntam para realmente poder proporcionar o que tem de melhor. E o Beca, prezando sempre pela qualidade, né? A gente traz aqui algumas convidadas que ainda bem que deu certo, a gente fez esse convite. E é uma honra mesmo ter elas aqui. Eu vou deixar eles se apresentarem. Mas antes disso, antes que eu me esqueça, curte, compartilha, comenta. Vamos trocando ideia no chat, tá bom? E vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Sendo assim, boa noite. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Boa noite. Boa noite. Eu fui mais uma convidada aí desse processo, né, Nicole? Sim, Fazendo Tati. parte aí do podcast pela terceira vez, Uma apoiando aí a Nicole nessa narrativa da escola. Então é sempre um prazer estar aqui com Obrigada. você e hoje com essas duas parceiras, amigas, né, Sim. que fazem parte aí da nossa jornada e da nossa rotina. Obrigada. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite, a Nicole, ao colégio. É sempre muito bom estar com vocês, fazer parte dessa família, que faz pouco tempo que eu faço, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Coimbra, hoje psicopedagoga do colégio. Estou no colégio há 32 anos, né? Já passei por vários cargos e agora cuidando aí um pouco dessa moçada que tem trazido uma maneira muito diferente de aprender, né? Com certeza. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou especialista em dificuldades de aprendizagem e tenho uma jornada aí grande para a gente conversar um pouquinho nessa noite de hoje. Que delícia, Lê. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite, tudo bem? Bem, Li. Eu também com uma saudade de vocês, né? Muita. Meu nome é Lígia, eu sou fonoaudióloga, né? Certo. Já estou aí, trabalhamos juntas, né? 19 anos e em 2021 eu acabei não estando mais com vocês, mas a gente ainda se fala muito, né? Com certeza. Trocamos muitas figurinhas, né? Porque eu já estou aí nessa andança de fonoaudiologia há 24 anos, né? Sim. Pouco tempo. Pouco tempo também. Uhum. E meu trabalho também vem dessas questões também de questões de aprendizado, Certo. fala, leitura, escrita, Uhum. né? A parte de processamento que a gente já vem trilhando. E com escola, né? Dentro de escola, principalmente Certo. essa parte de orientação, né? Ótimo. Que aí eu vou dar uma passadinha, mostrar para vocês aqui como funciona, mas dentro de escola, de uma orientação no geral aí para todo mundo. Ai, que ótimo. Obrigada, meninas, Obrigada por terem a vocês. aceitado. Pessoal de casa, só pra vocês entenderem o porquê meu coração vai ficar quentinho várias vezes durante essa conversa, Paty me criou como professora, como coordenadora, como parceira de vida da minha mãe, então sempre esteve presente na minha educação. Obrigada, Paty. Imagina. A Alessandrinha nesse processo também. Esqueci de falar que eu sou a Alessandrinha, né? A gente vai patentear isso. A Alessa, é verdade. Tudo tem que ser Sim. Não Alessandrinha. existe a Alessandra, não é né? Alessandra. Existe Não, Alessandrinha. muito. E em muitos lugares, você é a Alessandrinha do Beca. Eu falo, sou. Essa sou E eu. eu gostei do Beca pra Eu sempre. sou até hoje. Você é a Lígia fono do do Beca, Beca, a fono fono do do Beca. Beca. Você é a Lígia, fono do Beca. Exatamente. E pro pessoal de casa, Lê, minha mãe também, né? Eu e a filha dela fomos criadas por muito tempo juntas. Lígia, você também já teve tantos desafios comigo, né? Desde o meu processo de alfabetização, a troca de letras e não sei mais o que. E eu lembro de eu colocando palitinho na boca. E vou falar, não pode dormir de boca aberta, né? Então, passei por todas Passou por todas as vocês. fases. Puxão de orelha, foi tudo. Não é? Então, pra mim, é um carinho muito grande ter vocês nessa conversa. E tenho certeza que, assim como eu, tenho vários outros alunos do Beca, ex-alunos do Beca, que vocês marcaram. E acho que marcam devido a esse profissionalismo que vocês têm, tá? Esse carinho no papel de atuação de vocês. E tô aqui com esse desafio, realmente é de desmistificar qual é o papel de vocês.
Então eu queria que vocês contassem um pouquinho para o pessoal de casa como que a fono vem atuando no desenvolvimento da criança, a psico, como que a escola, Paty, vou jogar esse chapéu para você hoje, tá bom? De fazer esse elo de como a escola também vê as profissionais nesse cenário. Conta para mim um pouquinho, meninas, como que vocês atuam hoje nesse desenvolvimento, nessa linha de frente? Qual é o papel da psico? Então, vamos primeiro deixar uma coisa assim, que eu acho que tem muita dúvida em casa. Uhum. Porque a psicopedagogia, ela existe há muito tempo. Só que ela só aflorou alguns anos, né, de alguns anos para cá. E ainda se existe muito uma dúvida entre o papel da psicopedagoga dentro da instituição, ou mesmo dentro da clínica, que ele é muito misturado com o papel da psicóloga, né? Certo. Então, a psicopedagoga é a terapeuta da aprendizagem. Né? Certo. Então, nós temos atuação dentro da aprendizagem, desse processo do aprender, né? De como que isso se dá, como que isso acontece. E a psicóloga, como todo mundo já sabe, nessa parte emocional, nessa parte toda da psique como um todo, né? Comportamental, Então, o né, comportamental. Então, mas não significa que a psicopedagoga também não transite nessa área. Uhum. Porque se a gente for pensar, o psico vem de psique, né? Sim. Que é, e o Certo. pedagoga de aprendizagem. Não tem como a gente desassociar, né? Uma coisa da outra, Sim. né? Dissociar. Na verdade, uma coisa da outra. Mas não é a nossa área de atuação. Então, nós Tá. precisamos entender até onde nós vamos, para que depois a gente passe para um outro colega. Então, quando a gente fala de terapeuta da aprendizagem, a psicopedagoga ela vai exatamente fazer uma leitura de como é que esse processo está acontecendo ou o porquê que o processo não está acontecendo. Se a gente pensar, o que é natural? A criança vai nascer, vai engatinhar, vai andar e vai passar pelo processo, né, de entrar na escola. Sim. Teoricamente, ele vai para a escola todos os dias, o processo de aprender, ele tem que acontecer naturalmente. Sim. Né? Porque ele vai recebendo essa gama de informação, todos esses estímulos, e principalmente, vamos falar do nosso colégio, porque o que mais tem é estímulo, né? Sim. O que mais tem é a preocupação com esse desenvolvimento de maneira global do ser, né? Sim. Então, quando isso não está acontecendo, nós entramos para fazer uma leitura desse De quais processo. são esses fatores, De quais né, são Ale? os fatores que estão impedindo, ou qual fator está faltando, mas antes disso a gente passa pela casa desta criança, né? Uhum. Então a gente precisa entender como é que essa família, então agora falando aí para as famílias, né? Como é que essa família entende a aprendizagem, né? Sim. Qual é o significado do aprender nesse núcleo familiar? Né? O peso que isso tem, o quanto isso é dito, qual é a participação dessa família como um todo e quem são esses pais, Sim. né? Para que a gente possa conseguir iniciar uma leitura de fato e um entendimento do porquê ou dos porquês isso não está acontecendo. Com certeza. Vou deixar a Lígia falar um pouquinho e a gente vai costurando, porque é através desse conhecimento dessa família é que o psicopedagogo começa a construir a atuação dele, seja dentro da escola, dentro da casa ou na parte clínica, que já é um outro Com processo. certeza. É tudo que o cerca aquela criança, Tudo né? que cerca a o que aprendizagem compõe. daquela criança, né? Sim. Então, é você olhar a criança naquele momento como um ser em aprendizagem. Sim. Né? Então, quais são os pontos principais que a gente precisa ter um olhar diferenciado para fazer uma leitura aí, para que a gente possa fazer uma atuação de fato. Sim. E que papel importante, Sim, né? sim. Quantas nuances. Sim. E aí, Lili? O fonoaudiólogo, né, a fonoaudiologia em si, ela vem numa parte pensando assim, da criança, desde lá do momento da concepção, de Certo. como vem vindo essa fala dessa mãe com essa criança, né? A partir do momento que ela nasce, como ela é vista, né? Como aquele ser ela é visto perante a mãe, como ela a mãe é colocada, que fala que essa mãe usa com essa criança desde quando ela é um bebê. Por quê? Porque a gente acredita que a questão do desenvolvimento, pensando ali, o pequenininho, né? Que a gente Sim. sabe que assim, lá na frente, quando acontecer alguma questão de alterações, sei lá, a gente percebe a partir do momento que lá atrás se teve uma criança com alguma questão de fala. Certo. Então, o que o fonoaudiólogo vai atuar? Desde quando a criança nasce, porque você vai observar a parte auditiva da criança, faz Certo. aquela coisa toda, e como aqueles pais lidam com aquela criança, como eles falam com aquela criança, como eles estimulam
aquela criança, como eles estimulam auditivamente aquela criança, né? Certo. No brinquedo, nas atividades. E isso é o que eu falo, né? O desenvolvimento da criança, você não precisa sentar e ficar ali de frente para ela. Eu nunca fiz isso. Ai, tem que brincar. Eu vou ser sincera, né? Os meus filhos, eu nunca fui Ainda mais os aquela nossos. mãe que Aham. sentei, fiquei lá brincando. Vamos brincar, agora vamos encaixar. Não. Eu acho que eu tenho até pensando, né? Eu acho lindo isso. E é importante, né? Mas hoje em dia as famílias são uma correria. Então, o desenvolvimento desde aquele bebezinho, de você conversar com ele enquanto ele tá ali no carrinho, de você tá preparando a mamadeira, de você tá amamentando e olhando para ele, conversando com ele, de você tá olhando nos olhos, você já tá ajudando em tudo Todos isso. os outros estímulos que você tá Todos os promovendo outros para essa criança. Sim. Eu acho que é um processo, Nelly, até de quando você gesta essa criança, né? Porque eu sei que quando a gente vai fazer algumas questões com os pais, me surpreendeu muito numa certa vez que o pai disse assim: Poxa, eu que fico com ele à noite. E eu achei que se eu trocasse a fralda, desse a mamadeira e colocasse ele para dormir, tava tudo ok. Eu tenho que conversar com esse bebê. Então, acho que desde a gestação, né, Lígia? Sim. Essa questão da oralidade, ela já acontece lá na concepção, né? E Sim. muitas vezes o fato da própria amamentação, ela tem uma influência muito grande, né, Li? Nessa Sim. questão da fala como meio de comunicação, Sim, né? sim. Com Porque o que acontece? Você vem de colocar a criança para mamar, você já está estimulando a parte orofacial da criança, você já vem, e aí você já vem lidando com isso. Então, é um processo automático, né? E de você colocar, você falar, você tá amamentando, ou não deu para amamentar no peito? Ah, você introduziu a mamadeira, que também, aquele bebezinho no desenvolvimento vai ajudar. A parte orofacial, se você entrar com a mamadeira, ou não entrar com a mamadeira, sei lá, entendeu? Acho que é tudo Sim. isso. E aí vem vindo todo esse processo. Não precisa ser diretamente sentar e fazer, né? Eu acho que essa conversa, essa fala, e no geral a família em si com aquela criança, né? Vai gerar uma criança em desenvolvimento. E Sim. isso você já vai pensando numa adolescente, um adulto, como que vai ser aquilo lá? Acho que um Não, ponto legal. de atenção importante do que ela colocou e que eu acho que muitas famílias vão se sentir representadas pelo que você trouxe, né? Tem gente que não consegue, Sim. não vai conseguir sentar, não vai conseguir brincar, mas a gente sabe que também não tem, né, gente? Não tem uma cartilha única, um manual, né? Porque todo mundo às vezes fica esperando um manual para seguir todos esses Sim. processos. E eu acho que o que a gente quer mesmo estar colocando aqui é a importância que todos nós temos nesse processo de desenvolvimento, família, principalmente, como bem colocado para ler, o primeiro, né, processo de contexto que a criança vai ter, que está envolvida naquele meio, a família, aí tem a escola, Sim. e a gente pensar nessa nossa intencionalidade, Sim, né? Então, sim. quanto mãe, quanto pai, nos momentos que eu estou presente com aquela criança, aonde está a minha intencionalidade? Paty, né? eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a gente precisa começar a tirar um pouco, desromantizar algumas coisas, né? É a questão da própria maternidade em si. Hoje nós temos uma dinâmica familiar muito diferente do que nós tínhamos quando nós éramos a criança da vez, né? Uhum. Então eu sempre falo para os pais, seja na escola, seja no consultório, quantidade, não, é qualidade. Né? Sim. Então, se eu tenho com o meu filho meia hora do dia, essa meia hora precisa ter qualidade, né? E essa questão do sentar e brincar, a gente pode transformá-la em diversas coisas. Eu não preciso sentar e brincar com o meu filho, mas se eu sou uma mãe que foi muito, Nicole vivenciou muito isso na minha casa, que eu já chegava fazendo janta e elas sentavam comigo na cozinha e ali era a hora da gente falar. Sim. Né? Então, ali é a hora da troca. Sim. É ali que você sabe o dia do seu filho, é ali que você entende como é que as coisas estão acontecendo e aonde você começa a costurar algumas coisas. É como eu né? intencionalizo É a isso, né? intencionalidade daquilo Sim. que você está fazendo, Sim. né? E a gente transcrever isso, transferir ou, né, dar para uma outra pessoa, isso é válido? Também é, por que não?
né? Se eu tenho uma ajudante na minha casa, se eu Uhum. tenho a minha rede de apoio é a minha mãe, então a gente vai transformar isso na melhor qualidade possível para essa Sim. criança. Então a gente precisa trabalhar, existe o real e existe o ideal. Então Uhum. vamos trabalhar com o ideal. Sim. Né? Para que a gente consiga atingir o objetivo. Porque a gente não há uma receita de bolo pronta, como a Paty falou. Quem dera, eu falo sempre isso no consultório, quem trabalha comigo sabe, a gente compra a melhor roupa para sair da maternidade, Uhum. é a criança mais linda, só que vem a carteirinha de vacina, vem a certidão de nascimento e não vem manual de instrução. É. Não é? Porque ser mãe é uma construção e desconstrução diária. Ser mãe, ser Ser pai, pai, né? ser Muito avô, ser ser avó. avó. É verdade. Quem cuida. Eu acho que, na verdade, Babá, hoje Irmã. ajuda, irmão. eu acho que é todo mundo. o criar, né? Sim. O orientar, né? Então, eu acho que é uma questão de você ter uma cabeça aberta para o novo, né? Sim. É a gente estar disposto a entender o novo, a ouvir o novo, a ver, né? A ouvir quem está do lado do seu filho Sim. nesse processo, para que a gente consiga fazer essa construção e essa desconstrução e a gente seguir em frente. Eu acho que Isso mesmo. o ponto principal é você saber ouvir. A escutativa, ela é nesse processo todo, para mim, um dos pontos principais que a gente vai ter que conversar um pouco hoje, né? Não, com certeza. E é esse o fato do conhecer, né, Ale, que vocês estão pontuando aqui. Muitas vezes você tem a criança dentro de casa, que seja em qual papel aquela criança é sua, né? Se é seu filho, seu irmão, em qual cenário, seu sobrinho. Mas você conhecer as necessidades dela e como ela se relaciona com os outros, ou como ela se relaciona com a aprendizagem. Quem é o seu melhor amigo? O que ele gosta de fazer? Se ele gosta de jogar bola ou se ele prefere um videogame? Quando eu entro num processo de descobrir mais, a minha relação ela é mais estreitada. Aquela criança ela se sente mais segura durante o processo de aprendizagem na escola. E por isso que a gente tanto fala, né, Paty, que o aprendizado no Beck ele é personalizado para cada um. E até mesmo o atendimento para as famílias ele é personalizado para a necessidade também de cada família. Então o Beck ele vem tentando atender no meu pedagógico, então crianças que têm um tipo de aprendizado e até propostas futuras diferentes, né? A gente trouxe aí em alguns episódios anteriores alunos que querem estudar lá fora, ou, por exemplo, alunos que querem fazer medicina numa faculdade pública, outros que têm vários tipos de sonhos. Mas eu preciso conhecer. É uma nuance E eu de preciso fazer diversidades, trilhas né? de aprendizagem para cada tipo de aluno. Não E é, Ale? pautado nisso, Ni, é o que eu falo da gente conhecer a família. É, A importância de conhecer essa família, né? sim. Porque eu falo que ao longo desses anos, poucos, 32 anos aí, né, no chão da escola e há mais de 10 no consultório, a gente vai entendendo que a gente tem alguns perfis de pais e perfis de família. Exato. E a gente só vai entender, e a gente só vai chegar no objetivo de uma orientação familiar e de uma orientação de estudo com essa criança quando a gente entende como é que isso é lá dentro da casa dele. Né? Porque você precisa entender que tipo de pai você tem, né? Então, Sim. porque eu falo que eu linkei alguns tipos de pais, como por exemplo, a gente tem o pai que eu chamo de, por exemplo, helicóptero. Uhum. É aquele pai que ele tá rodeando o tempo todo, ele tá ali cercando aquele filho de tanto amor, de tanto zelo, que ele acaba fazendo a superproteção. Sim. E nessa superproteção, ele acaba fazendo coisas para o filho, né? Aquilo que é de fato para que o filho exerça, né, uma tarefa de casa, um trabalho, que ele tenha ali aquela dificuldade de realizar para que o professor consiga fazer essa leitura dentro da sala, ele vai perfeito. Uhum. E aí a gente sabe, conhecendo a criança, que não foi feito por ela. Mas esse mesmo pai, ele não traz para essa criança uma autonomia. Ele não desprende da questão da responsabilidade do estudar. Sim. E quando, enquanto escola, ou nós, né, no chão da escola, vamos falar, olha, Kátia, a Nicole está com uma dificuldade de relacionamento Uhum. ou de aprendizagem. Então, agora estou falando aí para os pais, né, que prestem um pouco atenção nesse tipo de pai a qual que você se identifica. E aí ela vai dizer, não, tá tudo muito bem. Uhum. Por quê? Porque ela tá tão presente, ela tá tão atuante, que ela fala, não tem como tá dando errado. Né? Então você tem esse pai. Aí você tem aquele pai que ele é mais liberal.
não olho as coisas do meu filho, se ele fez lição, se ele não fez. Tudo bem. Tá Ele tudo tá bem, vivendo. ele tem que ser autônomo, mas a criança tem 6 anos de idade, né? Ele tem. Então a gente precisa entender. Aí esse pai, a liberdade demais, sem uma rotina, sem um acompanhamento. E aí, quando você vai falar do filho, ele também não sabe te dar característica, porque o filho tá ali, à mercê da escola, né? Sim. E aí você tem aquele pai que eu chamo de sargento, né? Então, aquele pai que ele amedronta, porque é na base de se você não fizer isso, você não terá aquilo. Se você não cumprir tal coisa, você. Então, você imagina como é que essa As criança altas expectativas. desenvolve É. dentro da sala de aula. Então, a gente tem aquela criança que ela tira 7 e ela tá chorando. Uhum. E aí você pergunta, como é que eu vou mostrar esse 7 para minha mãe? Como é que eu vou mostrar esse 7 para o meu pai? Uhum. E você tem aqueles que eu chamo que são os pais, que eu chamo eles de, sabe, de pais concertistas, aquele que ele, para mim, aquele que é o mais próximo do que a gente gostaria, que é aquele pai que ele tá ali atuando, que ele te pergunta como ele pode ajudar, que ele pergunta para o filho como é que foi o dia, e aí ele fala, poxa, nós estudamos desse jeito, vamos ver se a gente estuda de outro, e ele vai construindo isso. Buscando novas Buscando novas né? alternativas. Exato. Do que dá Do certo. que dá certo. você E ele vai, né? e esse é o pai que vai dizer pro filho, olha, o erro é o melhor caminho do acerto. Sim. Que é uma das coisas que a gente precisa trabalhar Sim. muito com essa geração, É. né? Que é a frustração. Uhum. Então, quando a gente detecta que tipo de família eu tenho, a gente consegue ser mais assertivo. Com certeza. Né? Porque não adianta eu ter um pai sargento e eu querer falar para ele que ele precisa buscar novas formas, que a criança pode errar, que ela pode acertar. Não, na cabeça daquele pai, ele só faz isso, então ele tem que fazer Sim. com ele, né? Com a máxima de excelência possível. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que ter um olhar bem apurado é que tipo de família nós temos, né? Sim. Porque este aluno vai refletir essa família lá dentro da sala Com de certeza. aula. E é nesse encaixe que a gente fala do tipos de famílias, mas também dos meus tipos de alunos. Porque dentro desse processo Vem outro universo. vem outro universo, porque cada um vai aprender de uma forma Isso. também. E aí pergunto para vocês, como que funciona esse processo de aprendizagem? Como eu personalizo para cada tipo de aluno, para cada cenário, para cada vivência? Como que isso acontece? Bom, eu acho assim, né? Tirando as questões, né, de alterações, essa coisa toda, eu acho que assim, o meu trabalho, principalmente dentro de escola, sempre foi pautado na orientação, né? Na estimulação. Então, a todo tempo, né, a gente, os anos que eu trabalhei no Beca, a gente fez muito de entrar na sala de aula, aplicar alguma atividade, fazer alguma atividade, mesmo que nunca direcionada, no geral. Então, era uma atividade que ia englobar alguma coisa de escrita, era um jogo que ia englobar alguma coisa de fala, era alguma coisa que ia englobar exercício, alguma coisinha para a língua, e você fazia no geral, né? Certo. Um trabalho no geral. Para a turma. Para a turma, né? E você é o que a fonoaudiologia hoje sempre prezou de fazer um trabalho de prevenção de saúde, né? Dentro da escola. E da escola você consegue, você prevenindo dentro da escola, você traz isso para dentro de casa. Porque em muitos casos os pais acabam pedindo uma orientação e você fala no geral, como a gente colocou aqui, né? Brinca com a criança, toda noite lê um livrinho, né? Lê o livro. Ah, mas ele não vai. Ah, mas lê uma página só. Que é o que eu falo, muitos pais. Ah, lê uma página só. Passa o dedo, ele não sabe ler, não tem problema que ele é pequenininho. Mas ele tá tendo aquele estímulo, ele tá tendo aquela rotina. No Leitura outro de dia mundo. você pergunta pra ele, e aí, vamos lembrar, você não precisa ler um monte. Olha, o que você lembra que a gente leu ontem à noite? Qual foi? O que você está trabalhando aí no geral com aquela criança? Além de você já estar estimulando, se for uma criança pequena, o caminho para a leitura e para a escrita, e se for uma criança que já está na leitura e escrita, já está auxiliando, você está o quê? A interação da criança com o pai, com a mãe. Porque é o que a Lê falou, hoje em dia é uma correria, a vida é uma correria. Sim. Eu vejo na minha casa, meus filhos, eles falam, mãe, você não senta? Porque é complicado a gente sentar, fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, assim, eu vejo, por exemplo, o meu filho, a hora que ele tem comigo, é a hora que ele fala, mãe, vamos rezar comigo? Ele quer rezar, toda noite ele quer rezar. Ele tem essa rotina Né? e ele se sente bem na rotina. Porque é o momento que ele
né? A conexão com a mãe. A conexão. É. A minha filha, olha, mãe, você pode ver a menor, né? Ou vou mostrar algum livrinho que ela tem, que é a hora também que tem. Então, e a mais velha é a hora que eu chego, a hora que ela também quer conversar, e aí a gente, enquanto eu tô tomando banho, fazendo janta, tá naquele momento. Então, com essa criança, você começa ali, nessa brincadeira, ou o que eu fazia, né? O que as mães, oriento as mães, vai fazer comida, coloca a criança aí, pega uma panelinha. Enquanto você tá fazendo a comida, dá uma panelinha, mete, coloca um pouco de arroz, feijão ali de pedaço Dos grãos, né? Os grãos, é. E aí ela tá cozinhando, o que você tá cozinhando? Ah, ela tá falando. Mesmo que ela fale, oi, é arroz, você já tá nomeando. Então você já tá fazendo todo esse trabalho. E com isso você vem auxiliando esse desenvolvimento. E a partir do momento que a criança começa a entrar na leitura e na escrita, a criança começa a entrar numa área, né, mais complicada, aí você já consegue sentar, observar. Outra coisa que eu sempre oriento os pais: olha essa criança como que tá dormindo, se tá de boca aberta, boca fechada, se tá respirando pelo nariz, se tá roncando, se dorme bem, se tem um sono agitado. Dorme a noite inteira. muito e a importante. Dorme criança... a noite inteira. Lígia, Sim, isso é roda muito na importante, cama. porque quando a gente fala com o pai, ele dorme bem? Aí o pai fala, ele dorme, deita às 8 e acorda às 7 da manhã. Isso não é dormir bem. A gente fala não é da quantidade de horas, mas a qualidade desse sono, né? Se é uma criança que se movimenta, derruba a coberta, ela fala à noite, Sim. ela briga, esse cérebro tá ativo. Então não tem qualidade esse sono. Sim, Então isso é uma sim, coisa que o sim. pai precisa observar bastante, né? Sim, E a sim, boca sim. aberta não oxigena o cérebro na mesma Sim, proporção não de qualidade. faz a questão. Aí, às vezes, o pai nem sabe que a criança tem algum problema de respiração, sei lá. Nossa, tô com uma péssima oxigenação no meu cérebro, gente. Acabei de Não descobrir. dá, não Eu- oxigena E essa Durmo, pessoa... vou dificulta contar. a Olha, atenção. Não é o que eu- caso de, né? Mas isso Nicole, isso dificulta, vai ter né? uma interferência na memória, na sua qualidade do dia, porque a gente acorda cansado. Então, muitas vezes a mãe fala, olha, é uma criança irritadiça, ele já acorda de manhã, sabe, gato, quando já tá... Uhum. Isso é qualidade de sono. A gente Olha, precisa aquele ter mau um humor olhar diurno. nesse sentido, entendeu? Existe, lógico, né? Às vezes A própria característica da personalidade, mas que a criança é mais mal-humorada, arisca mas mesmo. às vezes aquela criança que não quer acordar, que tem aquela dificuldade. Sonolenta, criança muito Olha lenta. só. Ou aquela criança vai... Por isso que eu falo que a gente tem que observar no geral. Criança e adolescente, né? E mesmo adulto, tem adultos Sim, irritadíssimos. né? Ou o que ele come. Porque às vezes eu falo, a mãe fala, não, come super bem. Adora comer como é que fala? Macarrão. Macarrão é fácil de mastigar, né? Então, mas só come macarrão. Come macarrão. Ele também come purê. Então, fala, Como é que você está trabalhando essa parte como você tá orofacial, né? mastigando? Aí você vai prestar, será que ele mastiga? Se der pão, não, carne não, ele gosta e joga fora. Então, pera aí, como é que é no churrasco? Interfere E na aí, linguagem. Totalmente. interfere na linguagem. Por exemplo, porque pra gente trabalhar a fala em si, tudo tem que funcionar corretamente. O nosso corpo, né? Para que o nosso corpo funcione, todo mundo tem que funcionar corretamente. Sim. A parte oral é a mesma coisa. Se a gente tem um dente, a língua, a articulação, todo mundo trabalhando junto, aquilo vai ajudar. E, consequentemente, se Vai tudo isso corresponder ajuda... no melhor desenvolvimento de aprendizado. Sim, porque a criança vai desenvolvendo melhor, vai desenvolvendo a questão da fala. Com a fala, você vai conseguindo construir uma comunicação, um diálogo melhor. Sim. Quando entrar numa questão de leitura e escrita, você consegue promover um vocabulário melhor para aquela criança, porque é uma Sim. criança mais atenta, porque é uma criança que... Então, uma coisa puxando A a própria outra. articulação do som, né, Li? Porque Sim. a língua é um músculo. Quando a gente quer fortalecer o músculo, a gente não faz exercício, a língua precisa ser exercitada. Com da mesma certeza. forma. Sim, Vamos quebrar mais um paradigma? Porque existe um paradigma da sua área, né? sim. Que fono, linguagem. Mas fono também reflete na questão da escrita. Sim. Quer falar um pouco disso? Porque tem gente que fala, Aí ele fala bem. Fala muito bem. Gente, eu tô mais ouço. Gente, mas você de fone, ele fala muito bem. Eu falo, não, mas a gente também trabalha com a parte da leitura e da escrita, né? E aí eu falo, mas como? O som. Porque o que que acontece? Como que a criança aprende? Como que a criança se alfabetiza? Ela faz a relação do som com a letra. Certo. E como que a gente vai aprendendo? Não é uma coisa, a professora senta lá e faz, a professora não. Ela vai trabalhando questões e vai trabalhando a sonoridade. E aí, como que você trabalha com essa criança? Como que você observa? Bom,
essa criança está fazendo relação som-letra? Quando você vai... Ela está conseguindo fazer essa junção do som com a letra? E o que está refletindo? Ou essa troca, pensando na escrita, né? Certo. Esquecendo um pouco da fala, mas essa troca que ela está tendo na escrita, que tipo de troca que é? Eu trocava F por V. Porque A Nicole tinha a gente surdas e fazia sonoras. vazio. sim, a gente vê que é uma questão o quê? Sonora. Da relação Do sonora som. entre o F e o V. Por quê? Porque a gente fala que eles são pares de fonemas, Fonemas. entendeu? Por quê? Porque a articulação, a sonoridade é diferente. Mas a parte articulatória, você faz um movimento oral, vamos dizer Muito assim, parecido. parecido. E Nossa, aí, e aí na hora de escrever, eu escrevia vazer. É. Quando Sim. não parava assim pra pensar na pressa. porque você falava lá, você não falava vazer. Não. Mas na hora de você pensar, você colocava. Olha só. E também tem, né, questões o quê? Auditivas. Mas não o auditivo, pensando numa escrita, numa leitura, pensando no auditivo de perda auditiva, que é uma outra história. Aham. Mas o quanto você processa daquela informação no seu cérebro. Quanto você compreende aquilo. Quanto você compreende que aquele som é, É aquele, né? não é, ou é, não é. O quanto você faz essa relação desse som com a letra. E a hora que você joga para leitura e para escrita, como que isso funciona? Então, o que Vai acontece? interferir direto na alfabetização dessa Sim. criança, né? Então, muitos pais falam, não, mas meu filho... Mas eu falei, mas a questão não é só. Porque eu tenho um monte de criança que fala ótimo. Tem uma fala, uma comunicação, um diálogo perfeito. Mas né? tem uma escrita. Um vocabulário ótimo. Mas na hora que você vai para a escrita, e aí você vai ver que o quê? A relação do som com a letra, a relação Sim. da escrita em si, da questão A parte de gráfica, como colocar, da parte gráfica em si. Sim. E entra aí o trabalho do fono, junto com o psicopedagogo, né? Junto com a escola, porque a gente faz essa nuance, né? Sim. Até que ponto entra a escola, até que ponto entra o fono, até que ponto vai entrar o psicopedagogo. Porque tem coisas que ainda é do Sim. feitio da escola e que a gente tem que esperar. Que a parte de fonema grafema, a escola vai muito no grafema, né? Então, essa coisa de fazer a letra, né? Porque a criança, ela vai fazer a letra no chão, ela vai fazer a letra com a tinta, e aí você vai trabalhando essa memória, né? Sim. De ver aquele grafema para você poder fazer associação com aquele fonema, né, Li? E quando entra a parte do psicopedagogo, é o que eu falo para os pais. Os pais ficam muito preocupados em fazer grandes coisas para ajudar o filho. E as coisas são muito simples de serem feitas, né? Então eu falo, gente, nós queremos fazer que essa criança escreva de uma maneira melhor, vamos brincar de stop. Sim. Que é uma brincadeira melhor do que você vai transitar por N questões da escrita e você vai trabalhar essa memória, né? O quanto essa criança... Vocabulário. Então, stop é uma brincadeira que dá para brincar com a família inteira Sim. e ela transita em várias dificuldades que possam estar acontecendo no processo de leitura e escrita, Sim. né? Então, essa coisa da gente fazer uma rotina com o filho, e mesmo os maiores, porque às vezes os pais dos alunos de Fundo 2 e médio falam, ok, tá lá no processo de alfabetização, tem tudo. Quando eles crescem, não tem mais nada. Tem, porque assim, eu vejo lá em casa as minhas filhas leem demais, né? São exímias na questão da leitura, e o que elas leem, elas falam, mamãe, você tem que ler. Então, a gente lê o mesmo livro e a gente discute aquele livro. Sim, olha Então, o repertório que ela olha o vai ter. repertório que você faz. Então, eu vou ler um capítulo hoje e amanhã você lê o capítulo. Né? Então, nós vamos assistir, que eles estão nessas ondas de séries, de doramas. Então, por que a gente não traz essa tecnologia ao nosso favor? Né? Então, nós vamos assistir, nós vamos discutir, e quando você lê um livro com o teu filho, seja a idade que for, resume para mim, o que você achou desse capítulo? Né? O que você faria diferente? Ou seja, você está ensinando o teu filho lá dentro da sala de aula, quando o professor de sociologia, professor de filosofia, seja de geografia, diga, né, fale em suas palavras, dê a sua opinião sobre, ou escreva tudo que você entendeu a respeito disso. Sim. Então, é muito mais simples do que a gente imagina essa ajuda dentro da casa da gente. Então, é né? como eu
continua essa conexão. Essa conexão que eu comecei lá na Sim, educação entrando infantil. no mundo deles, né? Entrando Aí no eu mundo entro, eu que deles. entro. Então, por exemplo, vamos pensar, eu lá com um bando de adolescentes, porque eu também trabalho com adultos. Eu vou no nicho de interesse daquele indivíduo, né? Então, eu tenho uma criança que ela gosta de falar de dinossauro, e eu vou ter que entender esse universo. E eu vou construir... E não precisa ser expert, E não precisa né? ser... Não, Não, É pelo só contrário. demonstrar interesse. Demonstra E interesse eles que ele vão vem. contar Você tudo. saber trocar. Então, E por mesmo exemplo, o pai e a mãe precisa saber de gente, todos os dinossauros. É muito mais fácil para o pai. Muitos pais dos nossos alunos, os nossos alunos viajam bastante, né? Os nossos alunos passeiam bastante. E por que a gente não vai fazer um roteiro de viagem? Né? Então eu vou pegar aquele adolescente, nós vamos, sei lá, vamos para Caldas Novas. Então vamos lá, você que vai procurar ver hotel, ele faz um checklist. Olha, você está fazendo ele escrever, você está fazendo ele pesquisar, você está mexendo com a memória, com a atenção. Então é Sim. muito mais simples. Olha, nós vamos ao supermercado. Hoje Lista você de vai fazer a mercado, lista é de isso mesmo, mercado vai para falar. mim. Sim. Então a gente. O que está acontecendo hoje em dia? A gente busca as coisas muito rebuscadas, quando que o simples, ele tá muito mais perto da gente. E o a lista de resultado mercado dele você é nem faz imediato. mais, né? Não faz mais a lista Faz, de você não mercado. escreve mais, você só faz tudo no celular e manda entregar. E Você aí, manda a criança no mercado para ler o rótulo do que você vai ter que comprar. tá cozinhando? Pega pra mim no armário, né? Por exemplo, a criança menor. Sei lá, o macarrão com a marca X. Ela vai precisar saber ler aquilo. Então é mais simples. E o pai, a gente precisa entender assim: a criança não chega na escola sem saber nada, né, gente? Foi o tempo que a gente pensava que a escola é que, né, transmitia os primeiros saberes. Essa criança vem com histórico de vida. Então nós precisamos aproveitar isso dentro da sala de aula, que isso é falando para os professores, né? Sim. Que a gente às vezes fica procurando uma atividade. Nossa, como é que eu vou trabalhar isso? E às vezes está muito mais simples do que a gente imagina. Dentro do dia a Né? dia. O faz de conta, o dia a dia ali de você. Então a gente divide por estações essa criança, o que esse gosta de fazer. Então vocês gostam de viajar, vocês gostam de jogar, e a gente pode construir textos, construir frases, diálogos intensos com isso. E dentro da nossa casa, falando como pai e mãe, que eu acho que é um desespero maior são para os pais, porque a gente escuta muito, mas vocês estudaram para isso. Então para vocês é mais fácil. Não é. É a gente transformar o nosso dia a dia numa ferramenta de aprendizagem. Sim. Né? Com Então, certeza. olha, é a mesma coisa quando a criança tem uma crise nervosa, né? A gente tem uma questão de querer que ela se acalme de imediato e a gente vai deixando a criança mais nervosa. Então, se você conversa, olha, eu sei o que aconteceu, isso se chateou, então vamos falar sobre isso, você também está usando uma ferramenta de aprendizagem. Com certeza. Então, é muito mais simples do que a gente imagina essa questão de aprender. Né? E aí é aquela coisa da escola que a gente precisa ter este pai entendendo quem é essa escola também, né? Sim. Porque, infelizmente, é uma realidade que nós temos que quando a criança vai do 6º ano em diante, o pai vai ficando cada vez mais longe da gente enquanto escola. De todo esse processo. E aí é onde dificulta a gente fazer o resgate quando essa dificuldade de aprendizagem aparece nesse segmento. Porque aí a gente vai, ao invés de a gente construir pontes, Sim. né? Nós vamos realmente distanciando cada vez mais essa ligação dessa ponte de um lado para o outro. E não é porque a criança agora ela já tem autonomia que ela não precisa ainda de um respaldo. Tem até um meme no Instagram falando assim, eu adulta, no momento que agora eu preciso de um adulto prêmio. Mãe, por favor, eu lidando com uma situação que eu já teria competência para isso, mas eu quero meu adulto premium do meu lado, né? E que aí é a aquela nossa família. sensibilidade do pai, a gente não dizer, olha o seu tamanho, olha a sua idade, em que série que você tá e você tá tô precisando. Sim, Porque e é o que você sempre vai disse, quantas precisar. vezes o adulto não precisa de um socorro, de um outro adulto. Até a gente mesmo nas nossas. A os gente, nossos com filhos. Não, as nossas Situações. sessões, como às vezes de uma liga para outra, mesmo sendo de. Olha, Essa troca, ela é importante. A gente precisa, olha, eu não sei, o que você acha que eu devo fazer? Mesmo sendo, né, a psico, a fono, a gente troca às vezes E muitas aí uma informações ajuda uma com da o outra. adolescente, que é bem legal, é você fazer o diário de bordo, né? Então, o adolescente resgatar essa coisa do diário, né? Então, de escrever o que eu tô sentindo, escrever como é que foi meu dia, porque eles vão se fechando realmente. Às vezes, não é nem o distanciamento do pai, e sim da própria criança, mas a gente não pode permitir, né? Porque muitas vezes a gente vai permitindo que ele fique no quarto, que ele jante no quarto,
que ele não vá mais para a mesa, que não tenha aquela conversa de como foi o seu dia, e quando a gente vê, acabou. Para eu não ter atrito, eu vou ceder Eu vou em algumas ceder. situações. E a gente tem cedido muito, né? Então, essa questão de fazer essa escrita, que a gente vai mais para esse lado emocional mesmo com o adolescente, né? De como ele está se sentindo, dele colocar tudo ali, é uma questão de exercitar essa escrita, né? De exercitar essa coisa de eu vou fazer uma redação lá no Enem, eu só vou aprender o que está na escola, né? Então eu vou colocando e eles, eu faço muito essa comparação da primeira escrita que ele fez naquele diário de bordo e a última escrita que ele fez, né? O quanto esse vocabulário ficou rico, o quanto ele mesmo acha os sinais de pontuação, a concordância verbal, o tempo. Então a gente consegue ajudar o filho de uma maneira muito mais simples do que a gente tem pensado hoje em dia, né? E você acaba se aproximando do seu pequeno que tá em casa, né? Acho que quando você se coloca numa situação de agora eu. Não, tá tudo bem, ele quer ficar no quarto, tá tudo bem. E você sempre vai tendo essa permissão. Eu falo agora como outro lado, né? A gente, como adolescente, cada vez mais vamos nos colocar também nos afastando. Mas. Que é natural, é da natureza. Não é, dele. pai. Sim, existe Já é aquele da momento que natureza. você quer ficar. Mas né? eu acho que se sua família, a mãe, o pai nesse processo, o irmão mais velho, ele começa a criar formas de se aproximar, que nem eu, quando era pequena, minha mãe sempre trabalhou horas e horas, voltava tarde da noite, e saía cedo no outro dia. Ela deixava um nozinho no meu lençol. Então, muitas vezes acordava em casa, eu não via minha mãe, mas sabia que ela tinha passado em casa porque no meu lençol tinha um nó. É o nó do afeto. A nó do afeto. Agora já tem até nome pra isso, Tem um né? texto lindíssimo falando sobre, né? E conforme fui crescendo e tudo mais, isso foi mudando. Isso se mudou para um post-it colado dentro da minha bolsa antes de eu ir trabalhar. Isso se mudou numa mensagem do tipo: filha, você chegou na faculdade? Você está bem? Sei que tem adolescentes que não querem responder para as mães, mas muda no tipo: agora ela colocou uma barrinha de cereal na minha bolsa antes de eu ir pro trabalho, porque ela sabe que eu com fome não presto para serviço. Então, são formas das famílias de Olha, gesticularem com isso, né, Nicole, Ale? sabe o que eu penso? Quando a gente fala assim, tem adolescente que não quer. É o contrário, eles querem. Sim. Né? A gente precisa ter essa leitura como pai e mãe, como professor. Você pode ver, dentro do ambiente da escola, aquele professor que é o que mais pega no pé, que está ali constantemente, é o professor mais querido. Você faz um ibope, ele está sempre lá em cima. Sim. E em casa é aquela coisa, a gente precisa entender que existe um momento da individualidade que todos nós temos que ter, Sim. né? Que eu preciso de um momento ali, isso. Mas o adolescente, ele quer essa coisa da mãe perguntando se ele tá bem, se ele precisa de alguma coisa, porque assim, no próprio discurso da Nicole, ela é adulta hoje, mas achar uma barrinha de cereal da sua mãe aquece o teu coração. Sim, sim. Receber uma ligação no meio do dia perguntando se tá tudo bem. Então, assim, nós pais precisamos estar muito atentos a esse tipo de situação. É de qual leveza que eu A faço isso, leveza. né? Com qual leveza? É Porque isso. é igual aqui, nesse bate-papo, a gente também está querendo trazer ele com leveza. O nosso objetivo não está aqui para ninguém carregar um Não. chicotinho da culpa, não é a esse gente lugar, também tem. né? Porque também Nós somos fazemos parte profissionais disso. também, Não temos manual de disso instrução. também. Tá muito assim, de eu olhar qual é o contexto que eu vivo, o que eu quero para o desenvolvimento do meu filho, do meu adolescente, porque ele já vem com aquela fase da adolescência mesmo, que o que vale são os valores dos amigos, o de casa eu já vou olhar com outros Aquela história, eu queria olhos, que a mãe do meu amigo fosse a minha mãe. É. Muito isso. como eu me aproximo, né? A Sim. leveza dessa aproximação. Eu vivi um cenário assim com meu filho do meio, que foi se distanciando. Então eu fui tentando o quê? Como é que eu me aproximo, né? Então, o que que ele faz? gosta. O que que ele gosta? Então, esse cuidado é importante, como você colocou, E a aquece sua o- experiência. Aquece o coração. Porque a não tem gente como. vive nessa vida frenética Sim, mesmo, é. né? Sim. E o objetivo de todo pai, qual que é, né? Se a gente Sim. perguntar aqui ou se pedir para o pessoal falar aí na... Escrever aí no chat pra gente. Colocar aí no Não. chat. Eu trabalho demais. Que eu meu também, filho seja fiquem tranquilos, Eu também feliz. trabalho demais. Que meu filho seja bem sucedido, né? Não é. Essas E são as coloquem aí grandes gestos, expectativas. não é, Fati? Coloquem gestos de carinhos que vocês já tiveram, porque às vezes até inspira o outro. Eu lembro, fui morar sozinha, que de repente interfona lá em casa, meu primeiro mercado, minha avó mandou entregar. Aquela compra, fruta, iogurte, tudo. E eu chegava em casa, a geladeira sempre vazia. Ela mandou entregar, então eu cheguei em casa,
minha compra já estava feita. Então, que demonstrações de afeto vocês já tiveram? E eu quero engatar nisso, que eu preciso fazer uma E pergunta não ter a pra culpa, vocês. né, Nicole? Porque eu acho que a Não culpa se é algo que cobrem. ela nos Ela tira o nos direito de. paralisa. Ela nos paralisa. paralisa. Então, E assim, não é eu A acho gente que acha que a gente é. tá errado e vai tentar ir por um outro meio e não sabe. Fala, ai, o que que eu tenho que fazer? E aí você fica naquela ali, o que que eu faço? E eu Mas não acho que a faz. gente tem que ter uma ideia assim. Eu faço muito isso na minha vida. Eu fiz hoje isso, é o que eu podia fazer hoje, eu dei o meu melhor. Isso. Não deu certo, eu vou reformular. Mas neste momento, porque nós pais não fazemos nada na intenção de errar. Sim. A gente tem o foco sempre do acerto. Então a gente precisa entender isso. Hoje eu dei o meu melhor. Ok, eu atingi metade do meu objetivo, eu vou reformular e a vida segue. Eu acho que essa questão da culpa, hoje, eu acho que é um grande peso que a gente tem na sociedade, neste momento que a gente está vivendo, com esses novos adolescentes. A culpa nos faz ser permissivo, a culpa nos faz entrar por um caminho que não é legal, né? De você realmente ou se afastar ou você colocar para o outro algo que é seu. Então, eu acho que a gente precisa primeiro trabalhar isso, né? Essa leveza toda e entender que assim vai dar certo hoje e de repente amanhã não vai e a gente vai ter que fazer isso tudo de mesmo. novo, entendeu? Até porque a sociedade, né, hoje em dia é tudo muito bonito, tudo muito legal, né? A rede social é linda, né? Então, É e a muito vida foi por um caminho tão doido, né, gente? Um dia desses eles me perguntam. A Marina veio me perguntar, que é a mais nova: Mãe, não existia celular na sua época? Não, filha. Como você conversa? Filha, tinha telefone, não tinha telefone, ia na casa da pessoa, se não ia na casa da pessoa. Mandava Não, carta? mandava carta. Não, mas como assim? Mas não tinha? Eu falei, não Todas as tinha. interfaces agora. Só que hoje é uma muito cobrança Sim. em cima de todo mundo, né? Em cima do pai, do adolescente, que não tem o cabelo bonito, em cima da mãe, que não tem aquele corpão, em cima do pai, que não é aquele que chega em casa e tá todo mundo bem, tá pagando as contas, ou a mãe que tá pagando as contas Os estereótipos sozinhas de e tal. tudo, né? Então, se a gente entrar nessa paranoia, a gente não sabe, assim, a gente tem que viver o que a gente foi, né? Se tivermos uma boa educação, porque, né, cada um tem uma educação. Se tivermos uma boa educação e vimos que aquilo serviu de lição, passar para os nossos filhos aquilo, Com né? certeza. E não deixar e tentar blindar contra essas coisas. Porque a sociedade, a evolução, ajuda muito, a inteligência artificial tá aí para ajudar bastante, mas também tá aí para atrapalhar bastante e influenciar muitas famílias. É a questão Dentro do de discernimento, casa, dentro né? da escola, dentro da relação dos amiguinhos, dentro da relação de amigas, dentro, né? E no ambiente escolar, que é a primeira sociedade, né? A arte social que ele vive, isso precisa estar muito claro, né? Com A certeza. gente precisa trazer muito essa questão do meu lugar, o lugar do outro, o meu direito, o direito do outro, para que a gente consiga transitar de uma maneira saudável nisso tudo, É né? isso. E você é a melhor pessoa que você pode ser naquele momento e querendo desenvolver e tendo esse. Eu falo, quando a luzinha se acende, já é um caminho, né? Ruim é quando a gente tá de olhos vendados. E uma vez, até num atendimento com uma mamãe, a gente fala assim: tá tudo bem, você é a melhor mãe que seu filho pode ter. E aí eu falo pra minha mãe que tá em casa: Mãe, você é a melhor mãe que você poderia ser. Então eu E acho tá que tudo bem. E tá tá tudo tudo bem. E é sobre Não é? isso que a gente tem que É refletir. tirar né? esses pesos dos ombros. E eu sei que eu não sou uma filha perfeita, mas a gente tenta, né? Então é o melhor que a gente pode ser naquele momento. E vamos nos desenvolver, vamos estudar, vamos. Tem a escola para pais, né, Paty? Fala pra gente um pouquinho Temos. nessa parceria que o Beck ele também consegue dar. E eu já vou engatar minha outra pergunta para vocês junto. Nisso, duas em uma. Ok. Igual a pergunta de vestibular. Pensando que o meu aluno, que a minha criança de casa, o meu adolescente, ele é formado por tantos estímulos, faz parte de um contexto inteiro. Cada um aprende de uma forma, cada um se desenvolve de um jeito. Como que eu atinjo as expectativas? Como que eu consigo realmente elevar aquela criança para o seu esperado? Seja no desenvolvimento acadêmico ou pessoal, sendo que cada um tem um tipo de aprendizagem. Então vamos lá. Escola para pais e personalização
geral. Então vamos lá, vou fazer aqui um review, porque eu acho que você tocou num ponto super importante, que eu acho que é legal a escola evidenciar isso. O Beca sempre preocupado nessa parceria, nesse processo de aprendizado, tanto do estudante como do apoio à família. A gente vem com esse trabalho da Escola para a Paz, que é uma plataforma de conteúdo dentro do nosso site. E há 2 anos atrás, eu acho que a gente já entrou no 3º, se eu não estiver muito enganada, a gente vem desenvolvendo ações nessa intencionalidade. Sim. Então, para gerar significado disso que eu estou tentando aqui explicar, eu vou exemplificar para vocês. Tá. Então, teve anos que a gente fez comemoração do Dia dos Pais, e aí, ao decidir o presente para as famílias, a gente, com muito cuidado e com muito carinho, decide presentear os pais com uma literatura. Né? Então, você busca ali uma literatura de um profissional da área que traz muitas das contribuições ditas aqui para ajudar esse pai, né? Como é que eu olho para tudo isso, então, né? Já que sabemos que a gente precisa apoiar no desenvolvimento dos filhos, às vezes eu sei que da forma que eu fui criado, talvez não é o melhor caminho nesse momento, mas e aí? Já que não tem uma receita pronta, já que não tem um plano padrão, né? Manual de E aí a instrução. escola traz essa literatura, e o nome da literatura é Pais em Construção. Olha só que nome lindo, né? Sim. Tudo aí dentro desse processo. A outra literatura também foi Pais que Evoluem, essa também, da Thelma Abrão, esse. Tá? E super recomendo, quem não leu, né? É uma linguagem simples, com bastante delicadeza, bastante sutileza. Aí, isso foi Dia das Mães. Quando foi Dia dos Pais, a gente buscou trazer uma literatura voltada à tecnologia, porque é um outro fator também que interfere e que acabou vindo para essa roda de discussão, né? Como não vir, né? As telas, o uso da tecnologia, e se a gente vai para essa discussão, não é só as crianças, e como nós estamos nos relacionando com essa tecnologia, Sim. que tipo de exemplo a gente está dando dentro de casa ao fazer uso desta tecnologia, né? Então, Sim. é um lugar de todos nós. Então, a escola presentia ali os pais com o livro Detox Digital, né? Que é para elucidar, trazer consciência, né? Ampliar a mentalidade, estar dentro da abertura para o novo, muito bem colocado para a Alessandra, porque se a gente está diante desse mundo aí que hoje volátil, né? Sim. Diverso, E a gente frenético não a tá todo aberto. tempo, e como não olhar para novas formas de agir, né? Porque a gente está buscando que novas formas, De agir e precisamos, de intervir né? também, Exatamente, né, Paulo? né? Que está muito no lugar da intencionalidade, Sim. né? E a minha intenção, né? Que tem também, gente, olha, outro que eu posso até indicar aqui, tem um que chama Intenção de Mãe, e ele mora muito nesse lugar, né? Porque o que eu quero? Se a gente pergunta o que os pais dizem, eu quero que meu filho seja feliz, que meu filho seja bem-sucedido, Tenha né? sucesso. Mas para alcançar, existe um percurso que precisa do nosso apoio, mas dentro de uma trajetória suave, deixando sim eles passarem por frustrações, porque isso faz parte, deixando sim eles resolverem situações, problemas, porque isso faz parte também desse desenvolvimento destas habilidades, né? E dessa autonomia que a gente tanto Isso. pressa, né? Sim. Não é? E além desses, né? No próximo ano, a gente buscou desenvolver jogos, então a gente Sim. não ficou só na literatura. Além das palestras que teve Isso. também, né? Paty? Aí desenvolvemos jogos, então teve cartas que davam dicas, então diversificando a proposta de aprendizado, até mesmo com as famílias, Sim. né? E tem a plataforma de conteúdo, porque nós trouxemos também 2 profissionais da área. Eu Foi. lembro que a gente trouxe um profissional que falou do desenvolvimento do cérebro, né? Tão importante a gente estar por dentro disso e entender que a adolescência é uma fase, assim como a fase das crianças. E vamos parar de dizer que os nossos jovens são aborrecentes, porque eles não são, Não são. né? Então, existe ali uma fase que eles passam, e nesse processo de desenvolvimento do cérebro, já está comprovado aí pela ciência que ele vai amadurecer lá com 24 anos, né? Então, gente, vamos cuidar dessa intencionalidade com os nossos jovens também, né? E trouxemos também a Beth Rodrigues, que falou muito, né, da disciplina positiva, né? Trazendo, assim,
outros profissionais, outros conhecimentos, para que cada um olhe para tudo isso e veja como eu contextualizo. Porque ninguém está Isso. aqui dizendo faça isso. Agora você É tem porque, regras. não, porque o tempo Né? todo nós falamos aqui que não há uma receita de bolo, gente. Isso. Então, acho que assim, é bem legal quando a Paty coloca tudo isso, porque nessa correria da nossa vida, eu acredito que tenha muitos pais que estão nos ouvindo e que não acessou isso tudo, que está ali Sim, esperando A por pronta ele, entrega. a pronta entrega, e é mais um caminho nesse com tantos certeza. que a gente está buscando para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível os nossos filhos e os nossos alunos, Sim. né? Então você passa a ter recurso para você atingir crianças de níveis diferentes, de complexidade, de interesses. Porque quando você fala de aprendizagem, né, Nicole? Quando você fala Isso. que aprende Não de fujam da maneira minha pergunta. diferente, então a gente vai entender, porque aí a gente entra em vários caminhos que pode levar a isso, né? Porque nós vamos ter a maneira, as crianças que a gente não precisa dar nome, mas quem aprende ouvindo, quem aprende vendo, quem aprende executando. Então, acho que a escola, e eu percebo isso muito nesses 32 anos de Beca, a gente procura muito atender a da melhor maneira possível os nossos alunos nesse sentido. Então, o professor não tem uma aula só para quem gosta de ouvir, né? É. Mas ele também não tem uma aula só para quem gosta de escrever. Então, Sim. a gente hoje tem um professor protagonizando uma aula que a todo momento, pelo menos uma parcela da aula, aquele aluno ele consegue captar. Né? Sim. Então, eu acho que ao longo dessa aprendizagem rotativa que o Beca tem, nessa busca de sempre estar. Eu brinco sempre que, assim, saiu alguma coisa nova lá na China, a Kátia já está prestando atenção ali, e daqui a pouco nós estamos todos numa imersão sobre aquilo para que isso faça, né, acontecer dentro do colégio. Então, eu vejo que, mas para o pai, né? Como é que eu trabalho esse filho que aprende diferente? Então, eu falo que a gente tem jogos simples e que vão nos trazer isso. Então, como é que eu sei se o meu filho ele aprende ouvindo? Então, eu vou contar a história para ele e vou ver o que ele me traz na história, né? Então, é o auditivo que a gente chama. Bom, eu contei uma história, ele trouxe maioria do repertório da história. Bom, ele tem uma audição boa, isso é uma coisa. Bom, então eu vou brincar de stop, porque eu vou escrever, e o lance dele não é escrever, porque ou ele presta atenção no que está acontecendo, ou ele escreve. Então, o pai, ele consegue entender, poxa, mas o meu filho consegue escrever, ouvir, que é o sinestésico que a gente fala. Então, o pai, ele consegue com coisas simples entender isso, né? E ele consegue no dia a dia. Nossa, a Pro explicou a matéria, quanto você entendeu? Nossa, mamãe, ela estava me explicando, mas eu estava pensando em outra coisa. A gente já sabe que essa criança não é uma criança que aprende só de Somente ouvir. ouvindo. Sim, Ah, ela a tem Pro outros explicou, recursos. mas eu risquei lá no livro, aí eu entendi, ou eu escrevi, né? Ou a Pro escreveu para mim. Então, A gente foi para uma aula prática. a gente foi lá pro Sim, laboratório, ou Uhum. a Pro levou todo mundo lá fora e nós andamos em cima da letrinha. Aí eu consegui gravar que era a letrinha P, por exemplo. Então é também esse pai, nas pequenas conversas, mas eu acho que a gente falou e as coisas giraram em torno do diálogo em casa, né? Sim. Dessa coisa da troca entre o pai e o filho, é aonde a gente vai buscar, de fato, entender como é que as coisas estão acontecendo e como elas acontecem de fato. Eu né? acho que é uma tríade, né? Acho que é escola, pai Família e e família. aluno, não Sim. tem Eu como. acho que tem que ir todo mundo, né? E aí, Li, eu ia até nessa seara te perguntar, porque a gente fala aqui das formas de aprendizagem e queria entender um pouquinho dessas funções executivas que o aluno ele ainda precisa estar desenvolvendo. Ele tem que ter uma boa organização, ele tem que ter diversas outras habilidades para que ele consiga concretizar aquele aprendizado, ou não só o aprendizado de sala de aula, mas as vivências de vida, né, que aquela Sim. criança tem. Sim, E sim. vocês entram nesse processo também Sim, apoiando, né? A gente, porque assim, é o que eu falei, a gente trabalha todo esse processo desde as questões emocionais, desde as questões de estimulação de atividade diária, desde as atividades que a gente trabalha com a criança. Isso em casa, né? Vamos pensar ou a gente nem pensando dentro de consultório, pensando que a gente pode orientar o pai, né? Sim. A questão de memória, de olha, solicitar mais que uma coisa para aquela criança, e aí
ela conseguiu, ela não conseguiu, olha, vou pedir mais que uma coisa para ela fazer, pedir para ela guardar as coisas dela, auxiliar ela nesse primeiro Tudo isso momento. vai aprimorando. Vai aprimorando esse conhecimento. Quando a Então, gente fala- mostrar como ela tem que guardar. Olha, hoje a mamãe vai te ensinar. Ou vai tomar um banho. A mamãe vai te ensinar hoje a tomar banho. No outro dia eu vou só olhar como você está organizando esse banho, como Sim. você está fazendo. Ou eu vou te ajudar a guardar o brinquedinho. Olha, agora você vai tentando guardar direitinho. Como que guarda? Você já está trabalhando essas questões de organização. Ou vai arrumar a cama. Você já está grandinho. Olha, já pode arrumar uma cama. Já Falamos pode também da guardar rotina, né? da Olha rotina. a importância Tudo do e que aí? você vai criando no repertório Sim, dessa porque se criança. você cria a rotina, você trabalha, porque tudo isso vem dessas questões que vai para uma função executiva de desenvolvimento, né? E aí, quando você cria toda essa rotina, você cria uma rotina pensando em rotina de estudo. Hoje eu tô cuidando do meu filho pequenininho que tá hoje guardando o brinquedinho dele, ele tá tirando. E com o passar do tempo, ele tá criando uma rotina. E essa rotina vai passar para a idade, na parte de criança, na educação infantil, no fundo de 1, fundo de 2, Sim. que ele cria o quê? A rotina diária de estudo, de agora eu vou descansar, agora eu vou estudar, agora eu vou me alimentar. Coisas que, porque precisa ter certeza. tudo isso. Para que não fique. Quando a gente não tem uma rotina, nós ficamos adultos, ficamos perdidos. E a criança, então, desde quando você tá ali com ele de pequenininho, cada coisa que você vai trabalhando nesse dia a dia, cada estímulo que você vai dando para essa criança, Certo. você vai estimulando, você vai trabalhando com essas funções executivas. Gente, é tanta coisa, né, Paty? A gente Muita pensar informação. em todo o pacotinho que faz ter um filho, todo esse compromisso que é. Mas é bom saber, acho que tranquiliza quando a família faz uma boa escolha da escola que vai ser parceira, né? Eu acho que realmente você Sim. dá as mãos. Ni, eu queria falar exatamente sobre isso, dessa escolha da escola, né? Que eu acho que isso também é um fator muito importante no sucesso da aprendizagem. Uhum. Porque a gente tem ainda aquela coisa de eu estudei nessa escola, o meu filho terá que estudar nessa escola. Só que a gente tem uma pessoa totalmente diferente da gente. Sim. Né? Ou então, nossa, essa é a escola do momento que tá, né? Então é lá que ele precisa estudar. E aí a gente tá com muitas vezes esse insucesso é porque você está projetando o teu sonho no teu filho de uma maneira equivocada, né? Então a parceria entre família e escola, eu acho que já é meio caminho andado para que a gente tenha um sucesso de fato na aprendizagem, Com né? certeza. Faz tudo. Quer, Paty? Eu acho que dessa questão que vocês acabaram de colocar, Nicole, eu acho que como é que a gente comprova isso quanto Beca, né? Que a gente é comprometido. Eu acho que desde o primeiro episódio, a gente tem deixado isso bem claro, Sim. que o compromisso faz parte do nosso DNA, que a escola busca e preza pela qualidade. Isso também a gente tem pontuado, né? E demonstrado, né? Não é só dito, realmente. A gente acompanha aqui o depoimento dos alunos. Ver você falando no começo, né? Porque olha só, hoje a gente tem você aqui fazendo essa mediação, participando dessa mesa. No começo, colocar o reconhecimento da nossa atuação dentro do seu processo de formação, reconhecendo a importância da sua mãe, da sua avó nesse processo. Então, para nós, quanto escola, né? Porque sou cria do Colégio Beca também, com muito orgulho, né, de estar lá e fazer parte desse processo e contribuir na formação dos que já saíram, do que ainda estão e dos que estão por vir, né? Então, é orgulho, é reconfortante, é uma delícia a gente poder sentir isso, né? Ver o aluno reconhecendo, né, esse processo e esse trabalho. Então, valida, a escola se sente assim, uau, Eu acho check. que é uma sensação Sim. de dever cumprido, A né? escola, como a Lê falou, uma escola que está sempre antenada, né? Está buscando a inovação e buscando a inovação, porque a gente acredita, né, que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no contexto mundo para poder potencializar vocês. E quando eu falo vocês, porque você é uma representante estudante nossa, né? E está aí hoje atuando profissionalmente, né? Então, é uma escola em movimento e preocupada em fazer essa boa entrega. Com Tá certeza. certo? Meninas,
já tinha avisado no início desse podcast que o coração ia sair quentinho. E ele tá fervendo. E ainda saio naquela vontade de querer saber mais. Teremos que ter uma parte 2 desse bate-papo, né, Paty? Vai ficar a necessidade aí. Porque quando fala de família, quando fala do jovem, tem sempre um pouquinho, né, pra descobrir, pra apoiar a família. E a gente realmente veste muito essa camisa, né, Paty, como escola. Sim, aí eu vou aproveitar e endossar, Nicole, Uhum. né? As famílias que estiverem assistindo, né? Tragam para nós o que eles gostariam que a gente trouxesse de temática nesse lugar, né? De uma conversa com família. Eu vejo que o podcast a gente tá diversificando bastante, né? Sim. Tem hora que a fala está muito voltada ao aluno, tem hora que a fala está voltada à família, tem hora que a fala está voltada a todos, né? Isso. Mas a gente quer apoiar também a família nesse processo, né? Porque se a gente Continuar com essas mãos dadas. É porque se a gente Sim. pensar na nossa fala hoje, tem vários braços, né? Ainda dentro dessa fala. Sim. Então, acho que é bem legal sentir deles, né? O que mais, né? A gente pode, não só eu como a Lígia e outros profissionais, que eles possam querer que estejam aqui Sim. nesse auxílio, né? Para que a gente dê continuidade Com aí. certeza. E porque essa coisa de podcast é ótimo, né? Ai, Porque dá para olha que ouvir. Eu ouvi você, olha, Aonde quantas você quiser. coisas que foram passadas aqui, enquanto você tá ali fazendo comida, fazendo uma ginástica, você tá ouvindo. É isso aí. E um bate-papo informal, gostoso, Sim. descontraído, Querido, né? essa é a ideia. Meninas, com isso eu quero agradecer vocês por terem aceitado conversar com a gente um pouquinho. Muito obrigada, Lígia, Lê, muito obrigada. Paty, muito obrigada, viu? E com Prazer certeza para você todos vai nós. estar sempre aqui comigo, por favor. A gente que agradece, muito né? bom esse E a gente papel. fica à disposição. Eu acho que um recado que eu gostaria de deixar para as famílias, assim, vejam a gente como parceiro, né? Enxergue a escola do seu filho como sua parceira, né? Porque eu acho que quando a gente dá as mãos, é muito mais fácil da gente caminhar. Todo o caminho ele se torna mais tranquilo, porque você sabe que se você tropeçar, tem alguém ali te segurando. Sim. Eu acho que a gente no Beca, a gente sempre quer passar isso pro pai, né? Que ele não tá sozinho. Eu acho que essa ideia do podcast é justamente para validar isso, dessa importância da gente caminhar Sim. junto, né? Com certeza. Gente, e igual toda noite, né? Nós terminamos com aquela frase do Beca: qualidade no presente, sucesso no futuro. É isso mesmo.